Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Eu não falei isso antes, mas vocês que nos visitam, sejam todos bem-vindos. Aos que não me conhecem, o meu nome é Thiago Zambelli. Nós estamos numa série em 1 Coríntios que eu chamei de Maturidade. O motivo desse título não é um simples capricho meu. Maturidade é um tema claro dentro dessa carta que Paulo escreveu entre o ano 55 e 57 para corrigir, confrontar e ajudar a igreja de Corinto a amadurecer. Em 1 Coríntios 3, versículos 1 a 3, por exemplo, Paulo diz que não pôde falar com eles como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo, porque ainda havia inveja e briga entre eles. Paulo, ele busca então corrigir a visão que eles tinham de si mesmos, porque os coríntios se achavam maduros na fé, mas o comportamento denunciava exatamente o contrário. Já em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 2, nós vemos um exemplo de confrontação, quando Paulo denunciou um grave caso de imoralidade sexual no meio deles. O pecado, de fato, ia além da imoralidade, porque o orgulho que eles tinham os impedia de ver a gravidade do problema. Paulo, ele não passa o pano e confronta essa situação. Em 1 Coríntios 13, um dos textos mais conhecidos dessa carta, nós encontramos um exemplo de ajuda. Depois de toda a discussão sobre os dons espirituais, Paulo ele mostra o amor como o caminho mais excelente, o critério que governa bem o bom exercício dos dons. Amor era a chave que os ajudava a exercer seus dons sem competição, sem inveja, na verdade, pelo contrário, para a edificação da igreja. Essas três situações que eu usei como exemplos, elas seguem uma lógica. Primeiro, Paulo mostra onde o pensamento daqueles irmãos de Corinto estava errado. Depois ele confronta a prática que esse erro gera e, por fim, ajuda a conhecer o caminho para o qual todo crente em Cristo deve seguir. Então, maturidade é o fio da meada que amarra essa correção, confrontação, ajuda nessa carta que há meses tem sido alvo das nossas considerações aqui como igreja. E um dos claros problemas de Corinto, e que toda igreja também está suscetível, é que ela media espiritualidade pelo que impressionava, pelo que era famoso. Nossa régua de espiritualidade ou maturidade nunca deve ser a do mundo. Ela é incompatível com a régua de Deus. Devemos aprender e entender a viver com os critérios que o Senhor estabeleceu. Isso é buscar maturidade. Meus irmãos, talvez a gente não fale mais em eloquência de filósofos gregos ou sobre quem foi que lhe batizou, se foi fulano, se foi cicrano, se foi Betrano, porque um é mais inteligente, porque o outro é mais corajoso, o outro é aquilo, é isso. Muitas vezes ainda valorizamos mais quem aparece do que quem serve. E sem perceber, negligenciamos a santidade em favor daqueles que cantam bem, que tocam bem, que ensinam bem, que é famoso na cidade. Notem que o critério do mundo, ele não mudou muito desde Corinto. Ele só ganhou uma nova roupagem. Então, quando eu escolhi chamar essa série de maturidade, eu não estava pensando em quanto tempo alguém tem de igreja, ou quanto conhecimento bíblico alguém tem. Eu estava pensando naquilo que o próprio apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreveu essa carta. Maturidade para ele é viver na prática aquilo que nós já somos em Cristo. É deixar de importar os valores do mundo para a igreja e passar a agir como quem já se tornou santo, ou seja, separado para o bom propósito de Deus. Não é por menos que Paulo ele começa assim a sua carta. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então é exatamente essa jornada que nós temos feito desde o ano passado. Temos aprendido a sermos mais maduros, tanto para viver de acordo com a vontade do nosso Deus Salvador, quanto para que o nosso testemunho inspire outras pessoas a considerarem esse Deus que nós dizemos ter nos salvado e tem nos transformado.
Hoje, meu objetivo com vocês é terminarmos o capítulo 15, esse capítulo que traz uma longa exposição sobre a doutrina da ressurreição. Então vamos orar e pedir que Deus nos ajude. Senhor, obrigado por estarmos juntos, obrigado por termos em mãos a Tua palavra na nossa língua. Obrigado, Pai, porque podemos aprender dela, diretamente do Senhor, o que o Senhor deseja para nós, o que o Senhor deseja para esta comunidade. Nos ensine, Pai, quem o Senhor é, nos ensine quem nós somos, e que nós entendamos, Pai, o consolo e a esperança que nós temos em tudo isso que veremos hoje. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Como nós já temos estudado, o capítulo 15, ele tem uma estrutura bem definida. Nos versos 1 a 11, Paulo ele estabelece que a ressurreição faz parte do próprio Evangelho. Ele é uma parte essencial da notícia que precisamos crer e anunciar para que pessoas ouçam, entendam e creiam a necessidade da salvação que todo ser humano precisa. A ressurreição não é um apêndice no plano de Deus, não é um assunto marginal. Paulo coloca a ressurreição de Cristo lado a lado com a morte e o sepultamento como conteúdo central do que a Bíblia chama de Evangelho, ou seja, da boa notícia da salvação. Depois, nos versos 12 a 34, o apóstolo ele mostra as consequências de negar a ressurreição, que é a parte que ele diz que se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil, a pregação é vazia, os que morreram estão perdidos, e os cristãos de hoje, como eu e vocês, seriam os mais dignos de pena entre todos os homens. Afinal de contas, se a ressurreição não fosse verdade, estaríamos vivendo um conto de fadas. Em seguida, nos versículos 35 a 49, Paulo ele responde a duas perguntas que tinham um tom de zombaria. Como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? E para responder essas perguntas, o apóstolo ele usa de analogias e contrastes que nos dá um bom entendimento que nosso atual corpo será transformado para viver no ambiente da eternidade. O corpo que nós temos hoje não é adequado para a nossa vida futura, para a nossa vida eterna. E agora, nos versículos 50 a 58, Paulo fecha esse capítulo longo, mostrando como se dará a transformação final e por que isso deve resultar em firmeza no nosso trabalho. Então eu quero ler com vocês todo esse trecho e retornar versículo por versículo para ver em detalhes o que Deus tem para nos ensinar essa noite. Começando pelo versículo 50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Um bom resumo desse trecho seria destacar como Deus vence o último e o mais temido de todos os inimigos, a morte. E a questão não é sobre o início da nossa vida nos céus, mas em como a vitória de Cristo sobre a morte já opera em nossas vidas hoje. A vitória de Cristo sobre a morte tem consequências que começam nessa fase da nossa vida, não é algo somente para depois.
E para falar sobre a vitória de Cristo, Paulo ele começa chamando a nossa atenção para algo que ele já tinha comentado. Um problema que nós não temos capacidade para resolver, mas em Cristo, Deus já resolveu. De novo, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então aqui ele retorna a nossa atenção ao fato que hoje os nossos corpos ainda são perecíveis, que nós ainda temos um corpo frágil e por isso nós não podemos herdar o reino de Deus. Pelo menos, de novo, não com estes corpos. Esse corpo envelhece, adoece, não dura para sempre. Ele não é adequado para a condição futura que Deus prometeu para toda pessoa que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando observamos o corpo protótipo do nosso futuro, o corpo de Jesus ressurreto, porque Ele foi o primeiro a apresentar o corpo glorificado, notamos que o corpo que precisamos não é exatamente de uma matéria ou substância que ainda é conhecida nesse nosso mundo. Um corpo apto a comer, que pode ser tocado, é um corpo físico, mas que também é capaz de subitamente entrar e sair de ambientes fechados. Os que creram e os que crerem em Cristo receberão esse corpo. Um corpo que nenhuma pessoa merece, mas que Deus dará a cada um que um dia confiou a sua vida a Jesus Cristo. Se esse é o seu caso, um dia você vai experimentar esse novo corpo, adequado para a eternidade, para viver para sempre ao lado de Deus. E com isso em mente, Paulo diz: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que nós lemos no versículo 50 serve como base de introdução para Paulo falar do que ele chamou de mistério. Mistério, meus irmãos, nesse contexto, a NVT, a nova versão transformadora, diz segredo maravilhoso, não quer dizer um enigma ou uma charada, não é isso que significa mistério. Mistério aqui é uma verdade que estava oculta, escondida, que ninguém tinha como saber, até que Deus resolveu revelar. Mistério é algo que estava no escuro, mas agora foi trazido à luz, que agora nós podemos ter conhecimento. E qual é essa verdade que estava escondida? O texto bíblico diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos nós experimentaremos a morte. Essa não era uma informação que as pessoas sabiam. Paulo, na sua condição de apóstolo, que não existe mais em nossos dias, foi quem, da parte de Deus, a revelou. E ele está ensinando, vai ter uma geração de cristãos que ao invés de morrer, será instantaneamente transformada. Será em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Interessante que a palavra grega que Paulo usa aqui para momento, é a palavra da onde surge a nossa palavra átomo. Vocês se lembram o que significa átomo? Indivisível. Paulo está dizendo, isso vai acontecer na menor fração de tempo que existe. Não é um processo, não tem espera, é papum. Num instante você tem um corpo corruptível, fraco, mortal, e no outro instante você tem um corpo incorruptível, glorioso e imortal. Ninguém que creu em Cristo vai entrar nessa fase da história com o corpo que nós conhecemos hoje. Tanto os que morreram em Cristo, como os que vivem em Cristo, terão seus corpos transformados ao som da última trombeta. É uma ação que anuncia a chegada do Senhor, o grande dia. Percebam que Paulo, ele não está dando uma data, ele está dizendo que vai ter um sinal. Tem um chamado, e nesse momento os mortos ressuscitarão com corpos que não se corrompem mais, e os que estiverem vivos serão transformados.
Tudo muito rápido, tudo num piscar de olhos. Mas para que tudo isso? Ou por quê? Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, isso é necessário. A transformação que cristãos terão não é uma opção, é mandatória, porque o que é corruptível, o que é perecível, não consegue sobreviver num ambiente incorruptível, imperecível, se antes ele não for transformado. E o que nós temos hoje, ele é manchado pelo pecado, não combina com o contexto santo e glorioso que passaremos a eternidade. Então, para que qualquer um de nós esteja na presença de Deus, essa mudança ela não é um luxo, ela é uma exigência que o próprio Deus já proporcionou solução para aqueles que pela fé hoje participam da família do Senhor. E é interessante pensar que ele usa essa imagem de revestir-se. Para vocês virem aqui hoje, provavelmente vocês se revestiram. Vocês estavam usando uma roupa, tiraram essa roupa e colocaram outra roupa. Vocês se revestiram. Para a nossa condição eterna, nós também precisamos nos revestir. Deixar o que é corruptível para se vestir de incorruptibilidade. Deixar o que é mortal para se vestir de imortalidade. Percebam que a pessoa que está se revestindo ainda é a mesma pessoa. Ari ainda será Ari. Valna ainda será a Valna. A transformação que passaremos não apaga quem nós somos. As pessoas continuam as mesmas. O que muda é a condição dessas pessoas. E queridos, eu não consigo continuar essa explicação, ou explicação desse texto, sem antes, e mais uma vez, porque eu falei sobre isso na mensagem passada, me lembrar do consolo que isso me traz. Do consolo e paz que eu penso essa verdade trazer para todo crente em Cristo. Em especial para aqueles que estão com muita dor, que estão sofrendo demais com uma doença, com um cansaço, com a idade avançada, e o que tudo isso pode trazer. Esse aqui é o John Lennox. Ele é um conhecido professor de matemática da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, ainda que ele seja um irlandês, Irlanda do Norte. Na verdade, agora ele é um professor emérito, mas ele é ainda muito conhecido por ser um cristão da ciência e um piedoso defensor da fé cristã. Numa entrevista disponível na internet, e gente, eu queria ter trazido o vídeo para vocês, mas eu não achei em português. O entrevistador, ele pergunta: John, o que você espera? Qual é a sua expectativa? E ele faz essas perguntas logo depois de afirmar: John, você já está com 82 anos, e aí vem essas perguntas. Qual foi a resposta dele? Estou empolgado, porque em breve eu vou conhecer o meu Senhor. E aí ele fica em silêncio alguns segundos, e essa parte no vídeo não tem como eu reproduzir aqui em palavras. E aí ele complementa: e isso vai acontecer. Ele sabe que sua vida, essa fase da sua vida está chegando ao final. Ele conhece as promessas de Deus. Ele sabe que esse corpo é fraco, que esse corpo é velho, limitado, e que ele não será o mesmo. Ele sabe corretamente a esperança que lhe aguarda, e ele se alegra nisso, ele descansa nisso. Paulo escreveu: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Paulo aqui está citando Isaías, para ecoar o que já havia sido dito alguns anos antes, de fato, algumas poucas centenas de anos antes do nascimento de Jesus: a morte será destruída.
Aquele dia que Isaías anunciou é o que Paulo está ensinando. Quando o cristão for transformado, a morte é tragada pela vitória. A morte não mais terá vez. Não vai ser uma pausa, não vai ser por um tempinho. A morte será destruída. A morte que passou a história inteira engolindo gente, um dia vai ser ela mesma engolida. E não vai sobrar nada dela. Aleluia. Pense no que isso significa. Todo funeral que você já foi, toda lápide que você já leu, todo enterro, toda despedida, todo caixão, a morte, ela sempre teve a última palavra, sempre. Ela nunca perdeu uma única vez na história da humanidade. Mas o dia da sua derrota está marcado. E quando ela perder, vai perder para sempre. Então, com o entusiasmo que Paulo, agora citando o profeta Oséias, ele zomba da morte no versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então, debochado e ousadamente, Paulo fala da morte. A morte que cala todo mundo, a morte que aterroriza muitos, a morte que sempre teve a palavra final, a morte que já fez todos nós aqui um dia chorar e que ainda nos machuca. Paulo debocha da morte, porque ele conhece o fim da história. E ele sabe que a morte já tem data marcada para ser destruída. Ele sabe de onde vem o poder da morte, e por isso ele continua a sua carta, escrevendo: o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Então percebam, o pecado é o que dá à morte o poder de matar. A morte, ela não é um acidente, não é um azar, não é um mero problema fisiológico. A morte entrou no mundo por causa do pecado. No começo de tudo, Deus deu um aviso: no dia em que você comer desse fruto, você vai morrer. É por isso que Paulo diz que o aguilhão, o ferrão da morte, é o pecado. Se tirar o pecado da morte, ele perde o veneno. E da perspectiva cristã, o que faz a morte ser terrível não é o nosso corpo parar de funcionar, mas o fato da morte nos levar a estar diante de Deus cheio de culpa, cheio de pecado e sem perdão. E o que dá força ao pecado? A lei. Por quê? Irmãos, em primeiro lugar, entendam que a lei de Deus, ela é boa e santa. Ela é perfeita porque o legislador é perfeito. Agora, a lei, ela tem uma função que nem sempre nós percebemos. Ela mostra o tamanho do nosso problema, o tamanho do nosso pecado. Quando ela diz, não minta, o momento em que eu minto deixa de ser uma mera ação e passa a ser uma transgressão, uma desobediência direta a Deus. A lei não me faz pecador, ela expõe o meu pecado. Em outras palavras, juntando morte, pecado e lei, o que Paulo ensina aqui é que a lei expõe o pecado. O pecado dá o veneno à morte, e a morte nos leva ao juízo de Deus. Essa é a corrente que prende toda a humanidade. Uma corrente que ninguém consegue escapar sozinho, porque ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Ninguém consegue tirar sua própria culpa dos pecados. Ninguém consegue escapar da morte pelas próprias forças. Todo mundo, sem exceção, é naturalmente preso a essa corrente. Mas graças a Deus que a história não termina aí. Porque existe uma pessoa, uma única pessoa, capaz de nos livrar dessa corrente. E Paulo não perde tempo em lembrar dessa pessoa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo escreve isso, parece assim como um suspiro, um alívio, que é quase um grito de alegria. Graças a Deus! Esse é um reconhecimento de que a vitória não
é nossa. Não é um parabéns para você, você conseguiu. A vitória, ela veio de fora. A corrente pode ser rompida porque alguém de fora, alguém poderoso de fora nos ajudou. E nós não somos a parte forte dessa história. De novo, lembrando, nós somos perecíveis, de carne e sangue, corruptíveis. A vitória é um presente, não é uma conquista. Percebam como Paulo, ele descreve isso aqui. Deus nos dá a vitória. Nós recebemos gratuitamente a vitória. Não fomos nós que produzimos a vitória, ela veio de graça. Você se lembra o que é graça? É receber o que nós nunca teríamos como merecer e nem comprar. O responsável por tudo isso? Ninguém menos do que aquele que se tornou humano como eu e vocês, para morrer uma morte que eu e vocês merecíamos. Jesus Cristo, quem Paulo aqui chama de Senhor. Ao contrário de todos nós, esse Senhor, ele cumpriu perfeitamente a lei, viveu perfeitamente a vontade do Pai, ele voluntariou-se para morrer a morte que era nossa. Pagou pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e provou que a morte pode ser vencida. Ele venceu a morte. Em outras palavras, ou melhor, pensando nas palavras do versículo 56, Jesus cumpriu a lei, Jesus pagou pelos pecados, Jesus venceu a morte. Por isso, a vitória vem por meio dele, e só por meio dele. Não é esforço humano, não é religião, não é boa intenção, nada disso rompe essa corrente, a não ser a pessoa que prometeu e efetivamente consegue nos livrar da culpa dos nossos pecados. De novo, eu não vou cansar de falar esse nome, Jesus Cristo. Com isso, Paulo começa a sua conclusão. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Esse portanto aqui ele é muito importante. É como se Paulo estivesse dizendo que a doutrina da ressurreição, tema do capítulo 15, é a base para duas ações às quais a igreja precisa se atentar: manter-se firme e dedicar-se à obra do Senhor. Manter-se firme, meus irmãos, é continuar crendo na ressurreição do corpo, mesmo quando o mundo trata isso como coisa de gente ingênua, como história infantil, um conto de fadas. É não ter vergonha de dizer que você espera um corpo transformado para viver uma realidade futura e eterna. Manter-se firme não é deixar a sua fé vacilar quando chega a doença, o diagnóstico, o luto. É justamente na hora em que a morte mostra a cara que a nossa fé é testada. E não se enganem, chorar não é sinal de fraqueza. Ficar enlutado faz parte da nossa essência. A diferença é que o irmão firme e inabalável, quando chora e fica enlutado, ele passa por isso com os olhos no Evangelho, a esperança que a cruz e o túmulo vazio representam. Manter-se firme não é medir a sua vida cristã pela régua do mundo, aquilo que a gente falou lá no começo da mensagem. É não desanimar porque a sua fidelidade não deu fama, não te deu likes, não viralizou. Manter-se firme é continuar fiel ao Senhor, mesmo quando ninguém está te observando ou te aplaudindo. Dedicar-se à obra é o irmão que ensina uma sala de crianças todo domingo, alegre pela oportunidade. Dedicar-se à obra é se interessar pela vida dos irmãos, enviar uma mensagem, fazer uma visita, entender como ajudar o seu próximo a estar mais perto de Jesus. Dedicar-se à obra é chegar mais cedo aqui na fonte para receber os irmãos e os visitantes. É se comprometer com as atividades que você propôs a participar. É investir seu tempo numa coinonia, num grupo de discipulado, seja ensinando ou aprendendo. Dedicar-se à obra do Senhor é intencionalmente pensar em quem você vai investir do seu tempo e paciência,
para falar do amor de Deus, que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Tudo isso, meus irmãos, só faz sentido se há ressurreição. E como nós sabemos que não há nada que nos deve impedir de servir o nosso Deus, porque nenhum trabalho que fizermos no Senhor será em vão. Pode ser que os resultados não sejam aqueles que você esperava. E eu diria, não se importe com isso. Foi Deus quem disse que seu trabalho no Senhor não é inútil. Porque no dia 15 de agosto eu pretendo promover um torneio de basquete aqui na cidade, e quando isso realmente sair do papel, eu quero contar com a ajuda de vocês. Eu me lembrei de quantas oportunidades eu já tive de falar do Evangelho nesse contexto. E, aliás, vários de vocês já ajudaram em edições anteriores desse torneio. E por meio desse trabalho, algumas pessoas confiaram as suas vidas em Cristo. Algumas delas já fizeram parte da nossa comunidade. Também, muitas outras não depositaram fé em Cristo. Isso me deixa triste? Claro que sim, mas eu me alegro em saber que o nosso trabalho no Senhor não é inútil. Irmãos, o nosso trabalho no Senhor não é inútil, porque Jesus de fato ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, o que nos resta é o melhor caminho que existe. Nos mantemos firmes e servi-lo, mesmo com pouco tempo que ainda nos resta nessa nossa fase de vida. Há poucos dias um amigo me escreveu falando das suas lutas, das suas vitórias e das suas derrotas diante das tentações. E ele me disse uma frase que marcou. Ele falou assim: essa batalha é curta, mas eu quero continuar batalhando. Uma pessoa cheia de tentações, decidida em não encurtar o seu tempo aqui, e nem de desistir em lutar na batalha que diariamente todos nós aqui enfrentamos. Foi muito bom ouvir isso dele, de perceber que ele entendeu algo que é muito fácil nos esquecermos. O nosso tempo aqui, ele é curto, ele é pequeno. Em breve, tudo isso aqui vai acabar. Em breve, a trombeta vai tocar. E quando isso acontecer, num piscar de olhos, nós seremos transformados pelo Senhor para viver uma vida sem comparação, onde nem o pecado e nem a morte serão mais um problema. Pense nisso. O sofrimento vai acabar. O sofrimento que eu recebo e o sofrimento que eu causo, tudo isso vai terminar. E não vai demorar muito. Aqueles que creram em Cristo experimentarão plenamente a vitória que Ele conquistou e graciosamente nos deu. Enquanto esse dia não chega, cabe a nós continuarmos espalhando essa notícia, essa boa notícia, que Jesus morreu para nos livrar do poder do pecado. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, provando a esperança que nós temos. Porque Ele ressuscitou, é certo que nós também um dia ressuscitaremos com um corpo semelhante ao dele. E se você ainda não creu em Cristo, não deixe passar essa oportunidade de tratar isso com seriedade, de entender e de crer naquilo que Jesus já fez pela humanidade. Porque quando a gente deposita fé nisso, é quando a gente recebe essa vitória contra a morte. É como participar de um time vencedor sem nunca ter entrado em campo, sem ter entrado em quadra. Um time cujo herói, cujo único capaz de dar a vitória é Jesus Cristo. A vitória contra a morte que já conhecemos, em breve, para cada um de nós que já creu, vai ser plenamente desfrutada. E não há nada que impeça isso de acontecer. Aquela certeza do John Lennox. Mas enquanto esse dia não chega, de novo, vamos seguir em frente, vivendo e falando a boa notícia que nós testemunhamos. Lembrem-se, meus irmãos, a morte não tem a palavra final. Quem tem? Cristo. E porque Ele vive, nós também viveremos. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por nos dar, Pai, um consolo e uma esperança que nada e ninguém
deste mundo pode nos dar. Uma esperança, Pai, de um dia estarmos plenamente em paz, ao lado do Senhor, com um corpo que cabe no contexto em que viveremos eternamente. Pai, eu olho para alguns dos meus irmãos e irmãs aqui no nosso meio e sei de sofrimento que eles passam. Por isso eu peço, Pai, para que essa esperança de que um dia, isso será em breve, teremos um corpo totalmente transformado, faça parte da esperança que eles têm. É parte da esperança que eu tenho. Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por nos apresentar na Tua palavra a doutrina da ressurreição tão bem detalhada, para que nos lembrássemos de que não é somente falar da morte de Jesus, mas é viver com base nessa ressurreição que nós também participaremos, Senhor. Coloca isso, Pai, dentro do nosso coração. E que seja, Pai, uma ação dos nossos lábios em testemunhar disso para outros, e também das nossas mãos, Pai, em vivemos para o Senhor. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém.